Família, salve! Tamo aí mais uma vez e dessa vez fazendo um desenho das Tartarugas Ninjas. Não todas elas, né? Mais especificadamente o Rafael. E fazendo companhia aqui no desenho pro Rafael, o Casey Jones. O justiceiro lá, se chame do que quiser, amigo das tartarugas. O cara lá que usa a máscara de hóquei. Tartarugas Ninjas nunca foram meus heróis favoritos e eu não sou muito nerd no assunto. Eu não me lembro de ter assistido aquele desenho clássico dos anos 90 e tampouco aqueles live actions antigos. Nem HQs, eu nunca li uma HQ das Tartarugas Ninja. Eu assisti muito aquele desenho da Nickelodeon. Eu acho que veio lá na década 2010, 2010, 2011, deve ter sido mais ou menos essa época, não lembro direito. O que eu realmente mais consumi das Tartarugas Ninjas foi um filme de animação lá de 2007, que eu tive DVD pirata. Eu acho que em 2010 eu tive esse DVD pirata e eu assisti muitas vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme. Só que o tempo passou. Eu cresci, eu nunca mais reassisti esse filme e chegou o ponto da minha vida em que eu esqueci dele. Mas depois da infância, a lembrança desse filme foi puxada da minha memória de um jeito bem inusitado, que eu vou contar mais pra frente, conforme eu vou desenrolando aqui o assunto. O nome do filme é Tartarugas Ninjas: O Retorno. É um filmaço. Sério, não tenho o que falar, é um filmaço. É um filme que passa um ar de história extra. Eu não sei ao certo se esse filme tenta continuar alguma série animada ou alguma HQ das tartarugas, mas de fato ele se passa muito após a vitória das Tartarugas Ninjas sobre seus maiores inimigos, sabe? O Destruidor foi derrotado há um bom tempo e os personagens estão quase todos aposentados. Não só as tartarugas e o Mestre Splinter, como o Casey e a April também. Eles dois também meio que se aposentaram dessa vida de combater o crime. E eu disse quase todos porque tem dois deles que não se aposentaram. O Leonardo, líder do grupo, ele tá exilado numa espécie de intercâmbio, se assim eu posso chamar, pela América Central, ajudando pessoas e tentando aprender a ser um líder melhor. Já o seu irmão problemático, o Rafael, a quem eu tô desenhando nesse momento, ele finge ser um vagabundo que dorme o dia inteiro, mas à noite ele vira o Batman. E não é nem exagero. Como o Mestre Splinter proibiu os filhos de combater o crime até que eles aprendessem a agir como uma equipe, o Rafael não se aguenta vendo toda a criminalidade subir cada vez mais, né, sem ter tartarugas mutantes para deter o crime. Ele decide vestir um traje, eu não sei direito, um traje e armadura, e ele sai ao anoitecer em uma moto para deter bandidos de uma forma bem mais agressiva, adotando o nome de Vigilante da Noite. E a história que me fez lembrar desse filme, que fez a minha memória desse filme aparecer, tem a ver com essa versão do Rafael. Observa bem esse traje, essa armadura. Eu não sei direito se eu devia chamar de traje ou de armadura, mas observa bem esse visual do Rafael. Pelos vídeos anteriores, deu pra ver que eu estive bem entretido com o remake do jogo Resident Evil 4, que lançou recentemente. E no jogo, um dos inimigos é um garrador. É uma espécie de Wolverine cego. É bem difícil de se enfrentar. E mais pra frente no jogo, a gente enfrenta mais um deles. Só que dessa vez esse garrador tá equipado com uma armadura. E esse é o ponto. Esse garrador de armadura me lembra muito o Rafael Vigilante. Sério, não nos detalhes, porque é óbvio que se eu colocando aqui as duas imagens pra você ver uma do lado da outra, você consegue ver muitas diferenças entre as duas. Mas a maior semelhança é a silhueta. Sério, ambos têm formas muito semelhantes se você pegar a silhueta tanto do garrador quanto a do Rafael usando esse traje de Vigilante da Noite. É muito parecido. E a cena foi literalmente essa. Enquanto eu jogava, eu passei perrengue pra passar dessa fase de que você tem que enfrentar dois garradores ao mesmo tempo. E o tempo todo eu fiquei com essa impressão de que o garrador de armadura tá me lembrando alguém. E eu demorei um tempinho pra lembrar que tava me lembrando essa versão do Rafael. Afinal, né, eu não assisti esse filme desde a infância.
Antes mesmo de sermos apresentados aos muitos problemas pessoais entre as tartarugas, nos é mostrado novos vilões. São alguns seres que são trazidos de centenas e centenas de anos atrás, talvez milhares de anos até, em forma de estátua. São meio que estátuas de pedra desses seres que foram vivos milhares de anos atrás. E eles estão lutando para conquistar a imortalidade. E num primeiro momento, eles parecem muito ser vilões genéricos, saca? Ser vilões que seja lá quem for que escreveu esse filme não pensou muito, só botou qualquer vilão com desejo de ser imortal ou de dominar o mundo e vai ser isso. Num primeiro momento, parece ser esse o caso, mas eles estão muito longe disso. Eles não chegam a ser um marco assim na criação de vilões e etc. Porém, eles são ótimos. São profundos e fazem muito mais do que seria a obrigação deles por serem vilões de um filme que é mais voltado para o público infanto-juvenil. Uma das coisas que mais gosto é que tudo aqui tem um propósito. Nada é mostrado à toa. E isso se aplica principalmente aos personagens. Até os secundários, como o próprio Casey, né? Eu gosto muito do Casey, mas não dá pra tirar o fato de que ele é um personagem secundário. O Casey e a April têm um papel muito importante aqui. E até mesmo os figurantes, até mesmo aqueles Foot Ninjas, que são meio que os antigos capangas do Destruidor, eles têm um papel importante aqui. Eles são importantes pra trama. As cenas de luta são muitíssimamente bem coreografadas. Real é um show de se assistir nesse filme. E a única coisa que me incomodou nesse quesito é que tem uma cena que seria uma oportunidade perfeita pra uma luta grandiosa, visualmente falando, saca? Mas essa cena não passa de uma lutinha de 15 segundos. E é o único detalhe que não me agrada tanto. Tem muitas cenas, tem incontáveis cenas de luta incríveis nesse filme, tanto em questão de roteiro quanto em questão de animação. Eu não acho que essa luta foi nerfada por questões técnicas. Eu acho que teriam condições de fazer ela bem feita, e talvez tenham optado por não fazer porque isso iria estender o filme e, sei lá, não queriam estender a duração do filme. O ar de desfecho nesse filme é ótimo. Realmente parece ser um capítulo final na história das Tartarugas Ninja, mesmo que tecnicamente seja uma história extra, pós-final, após a derrota do Destruidor. E depois de toda essa falação aqui, que eu mais elogiei do que reclamei do filme, tá mais que óbvio que eu recomendo demais. Possivelmente vocês também assistiram quando criança esse filme e não se lembram direito, né? Talvez se vocês tiverem a minha idade, ou perto disso. E como sempre, né, falando sobre o desenho aqui, como sempre tiveram muitas zoeiras durante as lives que eu desenhava. Nelas eu comentei muito sobre como o Casey me desperta interesse. Assim como as tartarugas, ele é uma espécie de justiceiro, mas ele é ultra estiloso. Aquela máscara de hóquei deixa ele com uma aparência bem vilanesca, bem imponente, que, sei lá, se eu trombasse com um maluco assim na rua, a última coisa que eu ia pensar é que ele é um mocinho. Mas não, ele tá ali pra ajudar as pessoas. Sem contar que eu adoro esse conceito de que tem só um humano entre criaturas diferentes. Entre todas as aspas, tá? Criaturas diferentes entre todas as aspas. Tá certo que nesse universo as tartarugas são uma minoria. O planeta, nesse universo aqui, possui muito mais humanos do que criaturas, tipo tartarugas, tipo, que sabem lutar, como um rato que ensina Kung Fu e artes marciais. Tem muito mais humanos do que criaturas nesse universo. Mas nas cenas mostradas em tela, as tartarugas ocupam a maior parte do tempo. Ou seja, dos mocinhos que a gente vê, 4 deles são tartarugas ninjas mutantes, um deles é um rato mestre de artes marciais mutante também, e 2 deles são humanos, né, que é o Casey e a April. E eu me interesso muito nesse detalhe de quando tem apenas um humano entre as criaturas da história. É esse detalhe que me faz gostar muito do Spider, aquele personagem lá do Avatar 2. Mesmo que muita gente critique ele com razão, eu gosto muito dele, principalmente por esse negócio de ele ser o único humano entre alienígenas que estão lá tentando resolver as tretas do filme. E não só o Spider em si, mas personagens como a Caixinhos Dourados lá no filme do Gato de Botas 2. É um detalhe que é muito chamativo, é muito bacana que você vê no meio de uma muvuca lá no filme, cheio de ursos, cheio de gatos com espadas, cheio de criaturas, e do nada tem apenas uma humana no meio da bagunça.
E é um detalhe que esteticamente é muito chamativo, é muito interessante. E roteiristicamente também, é um detalhe muito, muito, muito bacana. Outra coisa engraçada das lives é que começamos a falar de Harry Potter do nada. Eu tava desenhando Tartarugas Ninjas, mas a gente começou a falar de Harry Potter. É normal, é normal. E nesse momento que eu vi que a diferença entre as tartarugas se acentua ainda mais quando a gente tenta encaixar elas nas casas de Hogwarts. Se as tartarugas fossem personagens que fossem estudar em Hogwarts, pra quais casas cada um iria? Isso é um jogo que eu adoro fazer. Em tudo que é... Eu sou apaixonado por Harry Potter. E tudo que é série, etc, que eu gravo, eu gosto de fazer uma tier list colocando esses personagens nas respectivas casas de Hogwarts em que eles se encaixariam, saca? Eu já fiz isso com The Walking Dead, já fiz isso com Turma da Mônica, eu fiz isso até com Avenida Brasil, cara. O Leonardo claramente iria pra Grifinória. Ele é um líder que sabe que não é perfeito, mas ele tá disposto a se sacrificar pelos outros. E é muito corajoso. O Donatello obviamente iria pra Corvinal. Ele é o mais esperto e criativo e tá sempre disposto e mente aberta para aprender novas coisas. O Michelangelo iria para a melhor casa de Hogwarts. Ele iria para Lufa-Lufa. Ele é o irmão mais leal e tranquilo de todos, mas você não queira ver o monstro em que ele se torna quando ele é ameaçado ou quando a família dele é ameaçada. Não queira estar perto quando ele estiver puto. E o Rafael, ele seria meu companheiro em Hogwarts. Ele seria o meu companheiro da casa de Hogwarts. Ele iria para Sonserina. Ele é o mais ambicioso entre todos os irmãos, ele é valente e tá disposto a qualquer coisa para proteger as pessoas e dar orgulho pro seu pai, o Mestre Splinter. E esse é o charme, né? Esse é o charme das Tartarugas Ninjas, que são irmãos. E essa relação de irmãos é muito realista, saca? Porque, assim como na vida real, os irmãos não são parecidos. Claro, né? Não é generalizando. Com certeza existem irmãos que se parecem muito e que se dão muito bem. Mas na maioria das vezes, os irmãos sempre discordam, eles têm conflitos entre si e levam uma vida inteira de relação um com o outro, entre relações de briga, de tretas, de acertos, até que eles definitivamente passem por cima dos problemas. E, spoiler, mesmo depois de passar dos problemas, se você tem irmão, você nunca vai parar de brigar com seu irmão. Se você aqui que tá me assistindo, você tem um irmão ou irmã, vocês nunca vão parar de brigar. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá aí o desenho que vocês estão vendo do Rafael e do Casey prosseguindo. Comentem aí, falem aí o que você achou. Falem comigo se vocês já assistiram, se vocês se lembram desse filme das Tartarugas Ninjas. Porque eu realmente acho que é um filme incrível e não merecia ser esquecido, saca? Porque eu mesmo esqueci dele. E eu assisti muito, eu devo ter assistido umas 40 vezes quando eu era criança, porque eu tinha o DVD pirata e eu tava sempre reassistindo, mas eu esqueci. E eu acho que esse filme não merecia ser esquecido porque ele não é nem um pouco esquecível. Mas é isso, gente. Fiquem na paz. Família, família, salve.